Bom, pessoal, eu estou aqui com Jorge Solano Lopes. Jorge Solano, mais conhecido como Solano, foi quem remasterizou o álbum do Som Nosso de Cada Dia, o álbum Snacks, que é uma gravação clássica, né, que vem em 74, né? E tá rolando por aí uma história de que esse disco foi remasterizado a partir da fita master da gravadora, o que não é a verdade. Então, para vocês entenderem como esse trabalho foi feito, quanto trabalho deu fazer, né, Solano? A gente está aqui para conversar, esclarecer esses pontos, e ele vai contar como é que foi feito, como é que começou, de onde veio a ideia, e como é o trabalho dele, como é que ele faz o trabalho dele, né? Então, vamos lá, então, Solano. Meu grande prazer. Então, cara, o processo vem de muito longe, né? Começa por uma coisa que nem eu posso falar, às vezes tem histórias que começam num lugar que vai parar em outro, né? Então, o caso do Som Nosso, eu tenho que contar uma outra história que vai acabar fluindo aqui, né? Então, o que aconteceu? Quando eu era criança, o meu avô, ele era técnico de eletrônica. E acontece que eu, com o tempo, descobri num gravador com mono, uma jogada que, cortando os fios do alto-falante do toca-discos, quando entrasse junto do gravador mono, eu conseguiria levantar ou a guitarra, ou algum instrumento que eu quisesse, né? Certo. E aí, a partir desse momento, eu comecei a estudar um pouco mais disso, né? Só que chegou um limite que o analógico não permitia eu ir mais além, aí eu parei com isso. Nesse meio tempo também, desculpa, houve também um outro agravante. Os discos que eu gostava de rock nacional eram mal gravados, a grande maioria, né? Som Nosso está incluído, né, nesse pacote todo. Com certeza. Então, eu via, sei lá, o Slade bem gravado, um monte de coisa bem gravada da gringa, eu falava, por que o nosso está sempre atrás? Salvo algumas raríssimas exceções, né? Aí o que aconteceu? Eu vim crescendo, virei adolescente, formei uma banda com muitos formos, né? Muitos adolescentes formam bandas. E chegou o famoso dia que eu fui gravar meu disco. Aí aconteceu a mesma coisa, meu disco saiu ruim. Aí eu lembrei, falei, poxa, sabe uma coisa? Eu vou voltar àquela brincadeira que eu fazia. Comecei a desenvolver de novo as técnicas. E aí não demorou muito, começou o fato de as pessoas terem acesso ao computador. E com o computador, aí sim, aquelas ideias que estavam na cabeça eu consegui desenvolver mais. Nisso eu consegui salvar o meu disco. E aí comecei já a salvar o Som Nosso, que foi o primeiro que me bateu e falou, pô, aquele que estava pior e um dos que eu mais gosto também, né, da minha coleção. Aí eu consegui deixar ali 65% do que estava na minha cabeça. A primeira pessoa que ouviu esse trabalho foi o Manito. Né? Quando foi isso? Olha, não lembro exato agora. O processo começou em que ano? Basicamente, vamos colocar uma data aí. Que ano que foi que você fez a primeira experiência e depois quando foi que o Manito ouviu? Quanto tempo depois que o Manito ouviu esse trabalho? Olha, não foi muito distante não. Você lembra o ano? Não lembro. Mais ou menos? Pena que eu não trouxe... Uma coisa que eu esqueci, eu tenho o ingresso do show que eu fui ver, Dos Incríveis, que lá foi onde eu mostrei essa primeira gravação. Certo. Né? Isso aí a gente pode depois, né? Você coloca indexado. A gente só queria ter uma ideia do tempo, né? Vamos dizer, quando, olha, mais ou por menos, volta de 2007, se não me falha a memória. 2007, mais ou menos. 2007. Então nós estamos hoje em 2017. Você quer dizer então que esse processo praticamente demorou, saiu agora, demorou praticamente 10 anos para ser concluído. Mas esse master não foi ainda o pessoal trabalho, isso é bem claro. O trabalho no geral. Quando começou até quando foi concluído. Isso. Você demorou praticamente 10 anos para fazer isso. Isso. Obviamente, não o tempo todo, né? Mas entre outras coisas que você faz, outras atividades, como músico, você também grava. Isso. Tem programa de rádio também, né? Tem programa de rádio atualmente. Então, obviamente, não foi o tempo todo, mas
entre o começo, sem ninguém bancando isso, vamos dizer assim, você começou a fazer por conta. Independente. Por conta. Porque você curtiu fazer. Pra lá de independência. Você gostou de fazer o trabalho, né? É isso que o pessoal entende. Porque muita gente que pode estar imaginando que isso foi um trabalho que teve um intuito profissional desde o começo. E não foi. Não foi. Foi um trabalho por prazer. Foi. Começou também, que eu falei, quando chegou a hora de salvar o meu disco, foi onde foi a ponte, aí a coisa caiu pro outro lado, né? E o Manito ouviu, ele ficou todo empolgado, falou assim, pô, vamos lançar isso, vamos lançar. Eu falei, não vamos lançar não. Aí ele ficou até um pouco assim, por que nós não vamos lançar? Pô, mas tá muito bom. Eu falei, olha, tem problema aqui, a gente podia de repente tentar levantar essa viola. Fui mostrando os problemas para ele, ele desanimou um pouco. Aí ele falou assim, o que você precisa afinal? Eu falei, preciso de tempo, porque tudo que foi feito até o presente momento não é nada daquilo que a gente aprende nos cursos. Eu estou desenvolvendo técnicas, eu acredito que essas técnicas eu vou conseguir. Aí foi feito um segundo master que já deu um pouco mais de avanço, e aí concluí depois de 2 anos e pouco. Passou um pouco do período até que o Manito queria, na verdade, né? Passou um pouquinho. Eu pedi 2 anos para ele, para mim desenvolver a técnicas, mas passou pouca coisa, não foi muito também não. E aí tive os famosos desencontros, ele mudou o telefone, e até eu localizar ele tinha falecido. Quando eu achei a resposta, né, onde ele estava, tinha falecido. Que coisa, né? Então ele aí, não conseguiu nem ouvir o trabalho. Não viu. Que é o terceiro master, vou deixar bem claro, que é o que todo mundo tem hoje. Aí eu fiquei um pouco abatido, tá, aquela coisa, passou uns 10 dias, me tomei aquela coragem, eu falei, vou procurar o Pedrinho. Pedrinho também tinha falecido. Não, Pedrinho. Isso. Aí, quando eu soube, faleceu. Como eu vi no caso, eu falei, poxa, eram 3, já morreu 2, aí já bateu aquele balde de água fria, a decepção foi assim, uma coisa, então morreu 3, desisto. Joguei na estante, ficou. Aí passou muito tempo mesmo, até que chegou um amigo meu e falou assim, olha, tu não sabe da maior, o Pedrão tá vivo e tá tocando. Eu tá tocando? Aí comecei a cutucar Facebook, essas coisas, computador, né? Uhum. Aí acabei localizando ele. A princípio, ele não acreditou na conversa, assim, pô, tu remasterizou mesmo, tá? Ele ficou um pouco pé atrás. Aí eu falei para ele assim, olha, você quer ouvir? Aí ele falou assim, olha, vamos falar em porcentagem, quanto tu acha que melhorou isso daí? Uns 10%? Melhorou uns 20%? Eu falei, não, melhorou 100%. Aí ele falou assim, que é isso, né, cara? 100% até é pouco, se a gente for pensar, né? Se a gente for ouvir, é bem mais que 100%, eu acho. Aí ele ficou meio assim, eu falei assim, olha, faz o seguinte, você fala que música você quer ouvir, eu vou te mandar um trecho, mas tem um porém. Nesse trecho que eu vou te mandar pelo computador, em MP3, vai perder a qualidade, mas mesmo assim dá de 10-0 no famoso disco que você tem em casa. Aí tá bom, manda. Nisso que eu mandei para ele, aí já contei lá no relógio, passou 1 minuto, 2, eu falei, pô, só tem 1 minuto gravado, pô, o cara tá demorando para responder. 5 minutos exatos depois ele entra todo, sabe aquela fubação, pô, vamos conversar semana que vem, você dá um jeito de vir pra cá. Vem, vamos conversar. E aí tá aí o disco agora, né? Eu levei, ele aprovou. O Oca, o Roberto Oca, o empresário, ele queria que o Oca estivesse presente na audição junto com o Renato Coppola, que também não estava acreditando muito, que é um super engenheiro de som daqui, por sinal, né? Certo. Quem não me conhece, eu sou de Santos, mas moro há quase 20 anos em São Vicente, né? Uhum. Então, é isso aí. Aí eu vim para cá, para São Paulo, e aqui foi feito toda a audição, foi aprovado. E a única coisa que o Pedrão, ele chegou a falar assim, tem alguma coisa que você queira no disco, né? Em relação à arte, alguma coisa, eu falei, olha, vocês façam do jeito que vocês quiserem, a única coisa que eu quero é aquela borboleta de volta grande. A única coisa que eu bati o pé. Icônica, né? Com certeza. Entendeu? Aí, ele cumpriu com a palavra, a borboleta tá lá, né? É isso aí, a história é essa, na verdade. Basicamente. Mas me diz uma coisa.
Eu sei que você não vai poder contar seus segredos técnicos, né? Que a gente já conversou sobre isso, como que você fez a gravação e tudo mais, né? Mas... Não, eu faço uma troca. Se você me falar como se faz a Coca-Cola, eu que falo como é que a técnica que eu desenvolvi. Não, eu sei que a gente já conversou que você tem tido abordagens, inclusive, de muitos engenheiros de som aí, querendo saber como que você conseguiu fazer esse trabalho. Olha, basicamente, vamos resumir assim. Eu peguei a fita, que são de 2 canais, tá? Isso dá até para falar um pouco, mas eu sei que os caras não vão conseguir desenvolver a técnica, né? Até uma certa frequência, que eu não vou falar qual é possível levantar os instrumentos. E eu consigo separar para virar pista de novo, e aonde a gente pode, né, definir mais a altura de algum outro instrumento que você queira, ou abaixar ou aumentar. Mas sempre há um vazamento, vamos deixar bem claro, não é isolado como na fita original. Há um vazamento. Mas mesmo assim o resultado final é muito grande. Você está aí com os NEDs para ouvir, né? Você sabe a resposta. E aquilo que a gente conversou, você poderia falar um pouco sobre isso? Que você disse que tem certos segredos, né? Na concepção da masterização, né? E como que você conseguiu fazer, por exemplo, certos instrumentos que não aparecem? O próprio Pedro disse que ouviu um violão, foi isso que você me falou? Exato. Ele não lembrava nem que ele tinha tocado esse instrumento na gravação original, não é isso? Isso. Conversou, né? E como que você fez esses detalhes que estavam tão ocultos, vamos dizer assim, aparecerem a partir de uma fita, uma master ruim, né? Olha, apesar que eu respondi para você, mas vou explicar que acho que de repente eu não me expressei bem. Tá. Né? Essa viola, na verdade, está numa frequência. Imagina assim, você está aqui assim. É como se eu estivesse um pouco afastado em algum lugar da foto e você não repara nele, mas está lá. Se você olhar com atenção, ela está lá. Mas o ouvido não capta, porque está numa frequência que, sabe, você está. As coisas que estão aparecendo demais, o teu ouvido não nota que aquilo está lá, mas está lá. Então é isso que eu estou falando. Então, se tiver numa frequência X, eu consigo salvar, isolar e subir ela de novo, se precisar, ou abaixo. Quem tiver alto, entendeu? É como se eu conseguisse pegar o que está no fundo e fazer assim, vem para cá agora você. Como você faz uma fotografia, às vezes você não fala assim, pô, vem para frente aqui para aparecer. É tipo assim, entendeu? Não sei se eu consegui explicar bem. Entendemos bem. Entendeu? O teu ouvido não nota, ele está lá. Mas como está tanta coisa voando, você não consegue ouvir. Consegue discernir. Entendeu? É isso que aconteceu. Porque se tiver abaixo de uma determinada frequência, esse instrumento não há como salvar. Basicamente é isso. Entendeu? Não sei se agora consegui. Compreender. Certo? É um pouco difícil as pessoas entenderem. Tem gente que não entende assim que eu estou explicando, né? Mas eu acho que é o mais próximo assim para as pessoas entenderem, né? Tecnicamente falando. Tem alguma coisa que você queira falar mais sobre essa situação toda, sobre esse trabalho que você fez? Alguma coisa que seja interessante o pessoal saber a respeito disso? Além daquilo que você já contou, né? Uma coisa que você queira deixar claro? Olha, a minha intenção básica, total nessa história toda, depois dos snags, são duas coisas fundamentais. A primeira, né, vamos deixar bem claro, vou falar uma coisa até que eu ouvi uma brincadeira lá no dia do lançamento do show, do snags, né, no lançamento, no Totem, teve um cara que chegou e fez assim, George Martin, esse é o George, ó, esse aqui, George Martin já era, bicho. Esse é o cara. Porque eu sou o George também, né? Aí eu fazia não desmerecendo o George Martin. Ele assim, Abbey Road, Inglaterra, aqui o negócio agora é Brasil, cara. Né? Aqui está o futuro. Né? E Steve Wilson, também tem Steve Wilson, né? Agora aí, né? E Steve Wilson, né? Steve Wilson pega o Blu-ray e faz o trabalho lá, né? Então eu estou querendo propor o seguinte, gente. A gente agora, com essa técnica, muitas coisas podem ser salvas, nossa, é fundamental. Como tem coisas, né? E eu espero que as bandas me procurem para que a gente salve esse material, né? Agora o Veludo, o Elias Mizar, ele me procurou
Já fechamos, né? Quarta-feira, inclusive, vai começar a restauração do ao vivo. Já tá aí o aviso para vocês. Fiquem antenados aí, vai preparando aí. Quem estiver desprevenido, né? Já separa que o veludo vai sair. O veludo vai, se Deus quiser, sair. Já na quarta-feira agora começa o processo de salvamento do veludo. E quem que você gostaria? Que álbum desse pessoal que está aí, que está perdido, que você teria prazer, vamos dizer assim, em remasterizar, que vem à tua mente, que você ainda não tem contato? Quem que você gostaria de fazer esse trabalho? Eu não tenho contato. Dê alguns exemplos. Olha, eu gostaria de mexer no Terreno Baldio, nos dois, por sinal. Os dois discos. Apesar que o segundo CD, o primeiro, aliás, em CD, saiu até com uma cara melhor, mas acho que ainda poderia ter sido muito melhor se estivesse na minha mão. Não estou querendo ofender ninguém. Mas acho que eu faria bem melhor o primeiro do que foi feito. Porque se você tiver, então, a fita master da própria gravadora, você consegue fazer um trabalho melhor ainda. Ou não? Consigo. Consegue. Consigo. Porque se a partir do momento que você fez isso, a partir de um... Foi do CD da Progressive Rock, não é isso? Exatamente, foi o CD da Progressive Que Rock. veio da Master, veio copiado... O primeiro Master não, o primeiro Master foi feito a partir do vinil da Fonodisc. Fonodisc. Isso. E aí o segundo você pegou... Isso, o segundo também foi da Fonodisc, mas na aí... verdade, o da segundo Master que eu fiz. O da Progressive Rock veio do Master da Fonodisc também. Sim, mas já me aliviou em algumas coisas, que algumas coisas técnicas eles já tinham resolvido lá. Ah, tá. Então me ajudou muito. Fizeram um trabalho já melhor, deu uma encurtada, vamos dizer assim, na coisa, né? Se fosse do original, daria mais trabalho ainda. Exato. Teria uma coisa Entendeu? pior, né? Porque essa Master, o que consta, está perdida, né? Está perdida realmente. Quem falar que foi a partir das matrizes está mentindo. Porque o Manito falou para mim em vida que não existe mais a fita. A fita original, né? Palavras do Manito. Agora, se ele estiver mentindo, se alguém aparecer com se marca... se tá por aí, está escondida, né? Entendeu? Eu estou indo pelas palavras do meu amigo. E agora que faleceu. Agora também pode até aparecer, né? Porque nem precisa mais, né? Acho que agora. Agora já está resolvido? Se dane. A gravadora quis amarrar tanto querendo ganhar não sei o que na vida aí, né, meu? Então. Importante isso. Então, uma outra coisa que é importante frisar é que nessa confusão toda, que eu tive também que desenvolver de técnicas, né? O meu disco foi gravado já num sistema que estava começando as gravações do estúdio digital, né? Então, quando eu acabei vendo que tinha que desenvolver técnicas para CD, para vinil, para fita cassete, para fita de rolo, sinal de fumaça, etc. Para tudo. Para tudo. Então, eu tive que desenvolver técnicas. Mas o mais interessante da história é que há técnicas de um que podem ser aplicadas em outros. Eu também não vou falar como é que é esse negócio. Agora você já tem um mapa, vamos dizer assim. Tenho, agora eu tenho um mapa. Depois de 5 anos de estudo ali, né, agora qualquer trabalho que você pegar vai ser bem mais fácil, porque você já tem esses segredos descobertos, né? Sim. O que você pior dos pegou trabalhos no laboratório você já tem. Então que o pessoal fique ciente, músicos, né? Que tenham trabalhos, que vocês queiram ver esses trabalhos com vida nova, ouçam o trabalho do Som Nosso cada dia, se vocês não ouviram ainda, para ver o que foi feito, para vocês terem ideia do alcance que isso pode ter. Isso é importante para que as pessoas que não viveram aquela época, porque eu, por exemplo, vivi a época do Som Nosso, né? Eu assisti show de terreno, Som Nosso, todo esse pessoal que está aí hoje, mas vocês que são mais novos do que a gente, que não conseguiram ver na época, e ouvem essas cópias, essas gravações ruins, as gravações antigas são ruins. Na época, quem fazia mais era Continental, eu acho. Olha, os poucos discos que a gente vê com uma gravação melhor, mas não uma mixagem boa, era o Made in Brasil, por exemplo. Os discos são bem gravados. Aí tinha a produção desse aqui, né? Na época já era, mas eu acho que os dois primeiros são muito mal mixados, ao meu ver. O Oswaldo, que me perdoa, que é um grande amigo meu, mas eu acho que ele devia de pegar a fita master, que eu acho que ainda existe do Made, e remixar tudo, entendeu? O Made deve existir, que são mais populares. Acredito, né? Até em música popular brasileira, inclusive, né? Tem muita coisa da música popular brasileira, tirando os medalhões, né? Que sempre foram mais bem tratados, o negócio todo. O pessoal independente, que deve ter discos que poderiam ficar muito melhores hoje.
isso é importante para a recuperação da nossa memória, da memória da música brasileira e do progressivo brasileiro, do rock brasileiro, tudo que a gente vê por aí. Concorda? Concordo. Então, você tem alguma coisa mais que você queira acrescentar em relação a isso? Eu acho que o público que sempre desacreditou no rock brasileiro, né? Acho que é uma boa a gente começar a acreditar de novo, né? Porque, por exemplo, o som nosso ficava aquele negócio, pô, isso é mó bacana, mas se não fosse aquele sonzinho, né? Né? Sempre ficou no final essa palavra, né? Mas se não fosse aquele sonzinho do disco, agora nós temos a chance de recuperar isso, né? Eu acho que é uma chance do público, que tem aquele cara que tipo assim, não compro porque o som é ruim, vou escutar o gringo. Agora haverá a chance de todo mundo ouvir o rock brasileiro no mesmo patamar, né? Que agora ficou no mesmo patamar do gringo. O Snakes, se você pegar muitos discos agora de progressivo até, de rock italiano, inglês, americano, você compararia, tá dando pau, você né, cara? compararia o nível de qualidade? Eu comparo. Muita gravação que está impressionante. Você pega uma gravação, por exemplo, que vou dizer um medalhão atual, que é o Steven Wilson, não é? Ele pegou o Gentle Giant e está pegando. Ela fez o Relayer agora, recentemente também, né? Hawkwind. Você ouve o trabalho que o cara conseguiu, e esse tipo de trabalho que você fez, de conseguir aparecer instrumentação que você não consegue ouvir no álbum original, ele fez também. Só que ele teve Ele tem a master, né? Tem a master e outra, tem recursos, né? Muitos recursos, né? Porque tem estúdio na mão para fazer isso, né? Estúdio profissional, porque não é o teu caso, você não tem estúdio do nível que o cara tem. Não tem. Porque, por exemplo, no caso dele, o Derek Schumann abriu a gravadora dele para fazer esse trabalho. O Derek Schumann é dono de gravadora, né? Então, você imagina, o cara tem mais facilidades à mão, assim, né? E o trabalho que você fez, sinceramente, está no nível de qualidade. A única coisa que você não fez que ele faz é fazer edição em Blu-ray, que poderia ter sido feito, não poderia ser feito um Blu-ray, por exemplo, em 7.1, esse som. Olha, não fica tecnicamente bom, tem que ser realmente o famoso estéreo mesmo dos canais. E aí, mas aí no caso as massas permitiam isso, né? As massas permitiam. Se você tiver uma massa original, você poderia fazer. Se tivesse, sim. Pensou a gente relançar os álbuns nacionais antigos em edição com Blu-ray e CD e tudo junto, aquelas caixas especiais, né? Não, eu fiz teste já para quadrifônico, sem brincadeira, para os Snags. Não ficou bom. Não ficou bom. Álbum que você tem a master original na mão, que você possa pegar essa. Não, estou falando dentro dessa técnica que eu desenvolvi. Essa técnica não. Não dá certo. Não daria infelizmente, certo. cara. Tô sonhando alto demais. Eu acho que já foi um milagre fazer isso em 2 canais, né? Permita sonhar, né? Então, tá nem tudo a gente consegue na vida, mas acho que mesmo que já está feito, já foi para lá do sonho, né? Porque o próprio Pedrão, quando ele ouviu, ele ficou assim, né? Congelado, né? Ele não acreditava. Entendeu? Me conta a história, parece que quando você fez o primeiro contato com ele ficou meio assim, ele não... Ele ficou um pouco... Ele não acreditou. Não acreditou nele. Ele teve que ouvir realmente para crer, né? Eu vou contar rapidamente, não vou contar completa essa história, porque o Pedrão me mata, né? Mas ele chegou a tentar com outras pessoas, não vou citar quem, né? Também não vou citar lugares, né? Chegou. E uma delas, inclusive, chegou para mim, você está um lixo, não há condições. Não há condição de ser salvo. Então, já veio por aí. Por isso que ele ficou um pouco... Aquilo ali foi um balde de água, né? Então, ele desanimou. Aí apareceu do nada, que ele não conhecia, né? Curioso, uma coisa que eu acho curiosa, o Manito não ter comentado nada com ele quando ele estava vivo ainda, ele ter ouvido isso, o trabalho. Talvez ele tivesse contado, mas eu acho que ele deve ter falado, não, aquilo ali, assim... Ele não recorda do Manito ter contado nada para ele? Não, ele não me falou nada. Eu cheguei a perguntar disso, ele disse que ele se lembra e não comentou nada. Curioso, né? Porque o Manito já queria lançar, segundo você. Já queria lançar. Na versão anterior. Queria lançar.
Só uma coisa curiosa. É uma parte que também ficou um mistério também. Esse mesmo mistério que você também falando, eu também cheguei a pensar nisso. Porque o Manito, Né? Inclusive, chegou a tocar com o som nosso antes de morrer. Eles tocaram, fizeram apresentações até na Pirata Cultural. Isso. Né? Não, sinceramente, foi um mistério. Contato eles tinham. Né? Eu também fiquei com esse mistério também, viu? Até o Pedrinho, É um mistério. Eu também não. Mas eu já tinha falecido, Já tinha falecido logo depois do Live 94, não foi isso? Demorou muito para falecer. Mas quando o Manito fez o contato com você, o Pedrinho estava vivo. Pedrão. Não, o Pedrinho não. Pedrão já tinha falecido, não é isso? Ele tinha falecido. E parece que quando eu descobri, assim, por datas, parece que o Pedrinho foi o primeiro ali. Não, foi o primeiro. Foi. Mas esse seu encontro com o Manito foi depois que o Manito e o Pedrinho já tinham falecido. O que eu saiba é isso. Eu não lembro a data do falecimento do Pedrinho. Faz mais de 20 anos. Entendeu? Tá certo, então. Mais alguma coisa a acrescentar? Não sei o que você quer acrescentar. Eu acho que os segredos você não vai contar. Não tem como contar. Só estamos querendo deixar claro para quem quiser ouvir o próprio Jorge, né, que realmente o trabalho não foi feito a partir do master original com pensão. Não foi. Porque pouca gente acredita que isso tenha sido feito a partir do master do original do LP, né? Do LP. Não foi. Isso que era a ideia, é deixar esse ponto claro. Cara, o que eu posso falar para você, o pessoal nos anos 60, não lembro bem exato, o pessoal falava em milagre brasileiro. Agora está acontecendo um milagre brasileiro. Sem interferência do Temer, né? Que não há milagre com ele. Não, aqui não vai haver milagre com político nenhum nesse país, que a coisa está indo, né? Milagre seria os políticos sumirem todos. Aí deixar a gente em paz. Então tá bom. Sem querer entrar em. Não sou chegada da política, não. Então tá bom, Jorge. Obrigado. Foi um prazer conversar com você. Foi um grande prazer conversar com você. Porque a gente volta a conversar depois sobre os outros Masters também, né? Alguma outra Master em vista? Além do Veludo? Estou negociando também o meu para ser relançado, né? O meu nada CD. Inclusive. Só o seu. O meu está praticamente certo de sair. Mas vão vir mais. Com certeza vão vir mais. Ok. Um abraço. Obrigado. Um abração. Obrigadão. Valeu.